A gente está assim na igreja, como vimos domingo passado, e a gente ouve as canções, às vezes tantas mensagens musicais bonitas, mas às vezes o coração da gente está meio pesado, está meio preocupado, a gente está precisando de um socorro de Deus. Uma vez eu estava com uma pessoa na igreja e ela estava passando por uma tribulação muito grande, e estava cantando uma música que eu vi que tinha a ver com ela, mas era como se aquilo não estivesse entrando na vida dela, porque a preocupação dela estava tanto com outra área que aquilo não conseguia alcançar o coração dela. E às vezes a gente está assim, na igreja, com uma preocupação grande, precisando de um socorro de Deus. Olha, existe um versículo na Bíblia, que está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos fazer isso agora? Vamos fazer uma oração agora, lançando sobre Deus todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, não permitindo que essas coisas possam atrofiar a nossa compreensão, ser um obstáculo àquilo que Deus quer falar conosco. Você está precisando de uma oração agora? Está precisando de uma resposta de Deus? Eu vou orar. Se você está precisando que Deus tome você pela mão, levante sua mão e diga no seu coração: Deus, eu preciso que o Senhor me tome pela mão. Eu preciso que o Senhor venha em meu auxílio. E eu quero lançar sobre o Senhor agora toda a minha ansiedade, todas as minhas preocupações, e pedir que o Senhor cuide de mim, conforme a tua palavra diz. Ó Deus, no nome de Jesus, eu quero te pedir, quero interceder em favor de cada coração, de cada pessoa, Senhor, aqui, que hoje está precisando de uma resposta do Senhor. Está precisando, Senhor, de uma ajuda tua. Está precisando que tu tomes essa pessoa pela mão, Senhor, e a conduzas, assim como tu tomaste Pedro quando ele afundava. Tu tomaste pela mão e o conduziste em segurança. Quero interceder em favor de cada pessoa que aqui está, cada pessoa que nos acompanha também, Senhor, pelas mídias sociais. Visita-as agora, coração de cada uma delas, aquele que estiver pesado, preocupado, que só possa vir em socorro. Ó Deus, toma cada pessoa agora, cada coração, Senhor. Permite, Senhor, que cada coração possa estar aberto para ouvir a Tua palavra, a Tua mensagem, Senhor. E que ache a Tua palavra lugar em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, houve um profeta na Bíblia chamado Oséias. Meu Deus, que homem que teve experiências difíceis na vida dele. O profeta Oséias, ele viveu assim uma situação familiar muito complicada, porque primeiro Deus mandou ele se casar com uma mulher do meretrício, da prostituição. Já pensou? Um profeta sair para se casar com uma mulher prostituta. E ele vai lá, se casa com essa mulher, traz ela para casa para dar dignidade para ela, mas a mulher voltou para a prostituição. Abandonou ele e voltou para lá. E aí, novamente, Oséias vai atrás, e naquele tempo havia meio que uma escravidão dentro dessa área da prostituição. E Oséias teve que comprar a mulher de volta, já pensou? Teve que pagar para levar ela de volta. Deus muitas vezes usou assim profetas de modos que para nós são muito estranhos. Por exemplo, Deus mandou Isaías andar despido durante 3 anos. Agora, um dos que mais me chocam foi Ezequiel.
Deus falou assim para Ezequiel: Ezequiel, eu vou tirar a menina dos teus olhos, mas tu não vais chorar. Quem sabe o que aconteceu com Ezequiel? Hein? Deus tirou a mulher dele naquele dia. E Deus falou: você não vai chorar. Aí a palavra de Deus diz assim: e eu falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Que experiência de cada homem de Deus, de cada profeta de Deus. Existem muitas situações assim na Bíblia, que Deus se aproveitou daquele momento, ou usou aquele momento, para transmitir algo muito especial. Por exemplo, a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías falou isso. No meu livro, O Pescador, eu compartilho isso. Que no ano que minha mãe morreu, ela morreu em fevereiro, e 2 meses depois, Deus estava me chamando de volta para a igreja. E 2 meses depois, Deus estava me chamando para o ministério pastoral. Coisas que acontecem na nossa família, acidentes que acontecem na nossa família, incidentes que acontecem, e que Deus pode usar aquilo que parecia um desastre para nós, Deus pode transformar aquilo em um propósito de bem para nós, até mesmo porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o quê? Para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então não importa o que esteja acontecendo com você nesse momento, olha a experiência do profeta Oséias. E Deus usou aquele expediente de desacerto familiar para transmitir uma mensagem ao povo. E foi através de Oséias, que o nome dele significa salvação, que Deus transmitiu esta mensagem. Recomendações divinas. Oséias viveu cerca de 755 anos antes de Jesus. Mais ou menos contemporâneo de Isaías, quase contemporâneo de Isaías, que Isaías foi 700 anos. Oséias foi um pouquinho antes. Então, Oséias foi este homem que tinha esse nome tão importante, salvação, e que ele transmitiu estas palavras que aí estão. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a benevolência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Olha as recomendações que são feitas aqui. Para a gente se converter a Deus, para a gente guardar a benevolência, para a gente guardar o juízo e para que a gente espere sempre em Deus. Eu queria meditar um pouco com os irmãos sobre essas recomendações divinas. A primeira delas: tu, pois, converte-te a teu Deus. Então, a recomendação primeira é que a gente se converta a Deus. Essa palavra converter a Deus significa que a gente precisa voltar para de onde a gente saiu. De onde foi que você saiu? Quando foi que você abandonou Deus? Quando foi que você perdeu a comunhão com Deus? Quando foi que você deixou de orar e de ler a palavra? O que está acontecendo com você que você se afastou tanto de Deus? Porque você percebe que o tratamento aí, pronome de tratamento, tu, pois. Não está dizendo vocês aí, todos os outros. Neste versículo, significa que é o quê? É uma palavra para cada um de nós. Qual é a área da minha vida que eu preciso me converter? Que eu preciso voltar para Deus? Qual foi a área da minha vida em que eu me afastei de Deus? Foi na oração?
Foi na leitura da Bíblia? Foi na frequência aos cultos? Foi na evangelização? Qual foi a área? Quem sabe você se afastou de Deus na entrega dos dízimos e ofertas, e isso está trazendo prejuízo financeiro, porque é uma lei da palavra de Deus, que o que semeia pouco vai colher pouco. Aliás, a palavra de Deus manda a gente fazer um desafio. Deus diz assim: faça uma prova comigo para você ver se o que eu estou falando não é verdade. Se eu não vou abrir a janela do céu, não vou abençoar a sua vida. Quem sabe você se afastou de Deus também na sua fidelidade. Você se afastou de Deus do amor ao próximo, e nós vamos falar isso daqui a pouco. São tantas áreas da vida que a gente se afasta. A gente se desliga, se distancia, e a mensagem que Oséias transmite ao povo: o que aconteceu com a mulher dele? Volta para mim. Se converta, volte para mim. A mesma coisa Deus estava dizendo para Israel: Israel, vocês se afastaram de mim. Agora eu queria que vocês voltassem. E cada um de nós precisa ver onde se afastou de Deus. Todo mundo sabe, segundo Crônicas 7,14, que não está projetado aí. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e o quê? Buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Veja só, buscar a minha face. Há uma música de Luiz de Carvalho que eu gosto demais. Ele fala assim: quanto tempo já faz que não falas com Deus? Experimentando a presença dEle. Experimentando Deus como uma pessoa real, você realmente sentindo Deus ali com você, você falando com Deus como fala com uma pessoa, como fala com um amigo seu. Gente, isso é tão bom. Volte, você precisa converter, voltar para Deus, porque as maiores dificuldades das pessoas estão exatamente pelo afastamento delas de Deus. E é muito interessante que Oséias, para buscar a mulher dele, olha, ele fez tanta coisa, gente. Primeiro ele foi lá e a buscou no meio do meretrício. E aí ele traz a mulher para a companhia dele. Mas aí ela volta, abandona ele. E ele vai atrás buscar a mulher. E paga, e fala: ó, você fica comigo aqui agora, viu? É muito interessante que tem os filhos de Oséias, os nomes que são dados aos filhos dele, Loami, Loruama, mas depois a gente vê isso, hoje não é dia disso. A gente vê o quanto nós precisamos voltar para Deus, porque às vezes o nosso afastamento de Deus é considerado como um adultério. O que é um adultério? É uma pessoa ser infiel ao seu cônjuge. Afastar-se de Deus, a Bíblia considera como adultério, como prostituição. É esse o sentido. Quando Deus manda Oséias fazer aquilo, Deus está dizendo: olha, igual o meu povo se afastou de mim e se prostituiu, eu queria que você buscasse essa mulher lá na prostituição. E Deus está buscando o seu povo onde ele está. Que situação de Oséias. Mas ele obedeceu. Por isso que a palavra de Deus nos recomenda quando fala em conversão. Aí agora já no Novo Testamento, lá em Atos capítulo 3, versículo 19, que o apóstolo Pedro vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Vocês veem que arrependimento é mudança de mente, metanoia. Mude de mente, mude o modo de pensar. Você precisa mudar essa maneira. Por isso que não está projetado aí, mas lá em Romanos 12 vai dizer, não é? Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pelo vosso pensamento, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então é uma mudança de mente. As pessoas precisam mudar a mente, o modo de pensar.
E aí, na continuação do versículo, vai dizer: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer lhe falar, meu irmão, minha irmã. Deus quer revelar a vontade dEle, mas é preciso que você volte para Ele. Você mude, arrependei-vos, mude o modo de pensar e convertei-vos, quer dizer, volte para Deus. O que vai acontecer nesse versículo? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Eu agora não sei qual seria o termo de apagamento, né? Os pecados só são apagados quando a gente se volta para Deus. E para que venham assim os tempos de refrigério. Que coisa boa! Voltar para Deus, que paz no coração, pela presença do Senhor. Então a primeira recomendação é: volte para Deus. Está na hora de voltar. Segunda recomendação divina: guardar a benevolência. Tu, pois, converte-te ao teu Deus, guarda a benevolência. Essa palavra benevolência, ela é traduzida também como, primeiro, guardar, né? Guarda a benevolência. É a ideia de você manter. Guardar não é esconder, mas é manter. Mantenha a benevolência. E a palavra benevolência, olha, eu fui buscar o sentido dela nos originais, fiquei impressionado. Amor, olha só. Guarde o amor. Guardar o amor. Também pode ser misericórdia. Eu busquei, assim, diversas versões que essa palavra aparece com esses significados. E aí eu fui no original para ver, realmente é isso. É a ideia de que a gente não é preciso apenas ser benevolente, de ser bom para com o próximo, mas é também de ser amoroso, e também é de beneficência, não só de ser bom, mas de fazer o bem ao próximo. Faça o bem ao próximo, ame ao próximo e use de misericórdia para com o próximo. Esses atributos aí são chamados de atributos comunicáveis de Deus, que existem os atributos incomunicáveis divinos e existem os atributos comunicáveis. Esse é o atributo que Deus repartiu conosco, nos comunicou para que a gente possa repartir com o próximo também. É por isso que em Gálatas 6:22 vai dizer que isso é o fruto do Espírito. É a prova de que nós temos o Espírito Santo, que é amor, gozo, alegria, que nós cantamos nesse instante, né? A gente se alegrar sempre no Senhor. Gozo, paz, longanimidade. Eu falei para vocês que longanimidade é ter o ânimo longo, né? Benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Uma prova de que a gente tem o Espírito Santo. E a recomendação divina é: converta-se e seja amoroso, pratique o fruto do Espírito. É preciso que a gente faça isso, sabe por quê? Em Lucas 6:45, diz que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Então, essas coisas precisam brotar como fruto do nosso coração. A bondade, a misericórdia, o amor, a benevolência, a beneficência, a paz, a temperança, o domínio próprio, são frutos do Espírito que o que sair do nosso coração, a Bíblia diz que é isso, que é assim que nós somos. E fala que o homem mau, do tesouro do seu coração, tira o mal. Que a nossa boca, e vem também as nossas atitudes, são de acordo com o que nós temos no coração, a fonte do nosso coração. Por isso que a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes, a saída da vida. A terceira recomendação da palavra de Deus para nós é a gente guardar o juízo. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a beneficência, a benevolência,
já vimos o que é isso, mas também para a gente guardar o juízo. E se guardar o juízo, não é igual a gente fala assim, ô fulano, tenha juízo. Não, não é esse sentido. O sentido de juízo aqui é justiça. Eu fui olhar também nos originais. Não é o sentido da gente julgar o outro, mas é o sentido da gente ser justo. É nesse sentido, da gente ser justo para com o próximo. E por que a gente tem que ter cuidado quando a gente vai exercer o juízo? Porque a gente não pode julgar segundo a aparência. A gente peca muito. A gente deduz uma coisa, vê uma coisa que não é a realidade. Foi o que nos pareceu, mas aquilo não é. Isso está em João 7:24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E também o outro motivo porque nós precisamos ter cuidado quando julgamos está em Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados. Nós criamos um parâmetro. Quando a gente julga, a gente cria uma condição de a gente ser julgado da mesma forma. A gente precisa ter cuidado quando a gente julga. Não julgueis para que não sejais julgados. Verso 2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Vamos ter um pouco mais de cuidado quando a gente emitir um juízo contra alguém. Quando a gente criticar alguém, quando a gente não concordar com alguém, a gente está certo naquela atitude da gente? É isso mesmo? Ou é uma coisa muito pessoal, de repente a gente não gosta da pessoa, ou como se diz, né, não fica com a cara, não é? Aliás, eu aprendi uma coisa nessa igreja, que ninguém aqui na igreja vai com a cara um do outro. Foi uma coisa que eu aprendi logo de princípio. Você sabe por quê, né, William? Porque cada um vai com a sua própria cara, não é? O irmão falou isso para mim, eu assustei, ele falou assim, pastor, não vou com a sua cara. Eu falei, mas já logo assim, né? Aí depois ele foi dizer, não, pastor, eu vou com a minha cara, com a minha própria. Mas é o sentido de você não gostar das atitudes do outro. E a gente precisa ter cuidado para a gente não estar julgando segundo os nossos parâmetros, os nossos valores. Mas a gente julgar segundo a reta justiça. Até mesmo porque quando a gente julga, a gente cria parâmetros de julgamento. Então, o sentido aí que a gente deve manter a justiça é no sentido da gente ser justo naquilo que a gente faz e ter cuidado para a gente não se equivocar no julgamento. Porque o julgamento cria uma lei que reverte contra nós. Do mesmo modo como eu julguei, eu serei julgado. A gente fica pensando nessas pessoas, às vezes, né? Pessoas juízes do nosso país, que são tão duros, que não cumprem aquilo que é realmente justo. Como que eles vão se ver na eternidade? Eu já vi em lápides de cemitério, eu acredito que isso devia ser de alguma pessoa da área do direito. Diz, Senhor, julga-me como eu julguei. Eu falei, meu Deus, não faz isso não. Não faz isso. E a quarta recomendação da palavra de Deus para nós é que a gente deve esperar sempre em Deus. E no teu Deus espera sempre. Parece simples. Mas vocês sabem que uma das coisas mais difíceis na vida é esperar? Normalmente a gente quer as coisas para agora. A gente quer de imediato. Com a invenção do controle remoto, então, você muda de canal ou de faixa do que você está assistindo de cá. Eu ainda sou daquele tempo, eu fui. Fui daquele tempo que você tinha que se levantar da cadeira, da poltrona,
E lá na televisão, e não era um botãozinho de apertar, não, era um de girar. Você levar ele até onde você queria. Primeiro canal, segundo canal, terceiro canal, quarto canal. Você foi desse tempo também, Isaura? Estou vendo Isaura rindo ali. Era desse tempo, tá? Muita gente aqui, dessa juventude aí, não sabe. Quando vocês vão salvar um arquivo, principalmente lá no computador, qual é o ícone que você clica lá para salvar? Você sabe o que é aquilo? Você sabe o que é? O que é? Um disquete. Você sabe o que é disquete? Você sabe o que é? Pois é. Você sabe o que é disquete? Pendrive ainda dá para saber, né? Mais ou menos, né? Pois é, disquete, primeiramente, era um grandão que tinha assim, ó, que a gente enfiava lá no computador e ele gravava só umas 3 ou 4 coisas. Era tipo assim, 100 bytes, 200 bytes, entendeu? Que você não podia colocar o nome todo do arquivo. Tinha que colocar 1, 2 ou 3 letras para você adivinhar o nome daquele arquivo. Que ele não cabia escrever muita coisa. Pois é. Essa turma, essa geração, não sabe mais o que é isso. O negócio apertou, já está ali. No celular agora, já passa o dedo e já roda, não é? E tem gente que quer respostas de Deus assim. Deixa eu mudar essa tela aqui. Quero mudar a minha vida aqui. Passa o dedo e pensa que já acontece. Não é assim. Hoje a gente prega e corre um risco muito grande porque as pessoas já estão consultando. Antigamente era Google. Google já está quase ficando superado porque o GPT está passando a perna no Google aí. Quem aqui consulta o GPT? Vamos ver aqui. Quem aqui? Viu? Viu? Então, GPT hoje é uma coisa séria. As pessoas hoje já não têm mais paciência de esperar o Google dar uma resposta, de dar um Google. GPT hoje já prepara uma palestra para você, prontinho, um sermão prontinho. Você pede um resumo de um livro, ele já dá prontinho para você o resumo daquele livro. E há pessoas que querem lidar com Deus dessa maneira. Mas Deus tem os tempos e o modo. A gente precisa entender que Deus não age com controle remoto e nem com site Google GPT. Deus pode ser muito mais rápido do que isso, porque toda essa tecnologia foi criada por Ele. Os homens apenas a descobriram. Ela sempre existiu, a tecnologia. Mas Deus sabe qual é o momento que Ele pode nos atender. Por isso que aqui diz, no teu Deus, espera sempre. Tenha paciência. Por isso que no Salmo 40 vai dizer o quê? Esperei, de que modo? E aí é difícil, né? Esperar já é difícil, hein, André? Esperar já é difícil, né? Você tem paciência, André? Tem não, né? Mais ou menos, né? Ainda mais com paciência. E a paciência não diz quanto tempo vai levar. Para Deus dar a resposta de que você necessita. Por isso que a palavra de Deus nos recomenda a esperar sempre. Esperar sempre. Não é esperar uma vez. E no teu Deus, espera quantas vezes? Sempre. Nunca perca a esperança. Nunca desista. Vocês se lembram de lá de Lucas capítulo 18, versículo 1, que diz o quê? E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar o quê? Sempre. E nunca o quê? Desfalecer.
E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Meu irmão, não perca a esperança. Continue esperando no seu Deus. Não espere nos homens, não. Os homens podem decepcionar. Sabe por que a gente se decepciona? Porque a gente cria expectativas erradas, primeiro a respeito de Deus. Mas às vezes a gente também espera nos seres humanos, nas pessoas. A nossa esperança tem que ser em Deus. E no teu Deus espera sempre. Muitas vezes nós temos que esperar contra a esperança. O que seria esperar contra a esperança? Lá em Romanos capítulo 4, versículo 18, fala sobre isso, que Abraão creu contra a esperança. Quer dizer, quando não há mais nenhuma possibilidade, você não vê mais, olha, não tem mais solução. Isso aqui não é possível, não tem jeito. E a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Então você não precisa estar vendo nada, porque a Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. Andamos por fé, andamos pelo que cremos e não pelo que vemos. Eu queria convidar os irmãos nesta noite a renovar sua fé em Deus, a não desistir, a continuar esperando, mas esperar no seu Deus, a cultivar essas virtudes que eu mencionei aqui, que Osés recomenda que todos nós façamos, que é: tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a beneficência, a benevolência, o amor, a misericórdia, guarda o juízo, quer dizer, seja justo. Em quarto lugar, espere sempre. Converter ao teu Deus, guardar o amor, a misericórdia e também ser justo, guardar a justiça, esperar sempre em Deus.